Tenham todos um feliz sábado na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, estamos aqui mais uma vez com uma escola bíblica, ou chamada escola dominical, para trazer o ensino da palavra de Deus para a edificação da sua vida. O assunto hoje é muito relevante. Vamos falar da ação do Espírito Santo diante da adversidade. Você que entrar nesse vídeo, veja até o final. Veja e ouça até o final, para você ser edificado. Vamos orar então? Primeiro também, antes de orar, queremos agradecer a Deus pela chuva. Vai vir mais chuva. Estou aqui dentro do meu carro, estou vendo aqui o tempo. E segundo a previsão do tempo, vai chover hoje, amanhã e parece que segunda-feira também. Mas vamos orar para a gente entrar na lição. Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos aqui estudar, Senhor, sobre o Teu Espírito. Pai, não tem como ensinar sobre Ti sem o Senhor nos ensinar sobre Ti, Espírito Santo. Então seja o nosso mestre, me guia, me ilumina, para que eu possa trazer o ensinamento de Ti para a igreja, para o mundo, para todos aqueles que abriram o coração, para conhecer mais a Ti, Senhor. Porque é o Senhor que revela Cristo, é o Senhor que revela o Pai, é o Senhor que traz a comunhão com o Pai e com o Filho, porque Tu és o Espírito da comunhão. Orelaia, cerca, lamanda, lábia. Então nos ensina nessa manhã. Dei, arábia, cerca, lamaia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Como eu já disse aqui, irmãos, hoje o título da lição é a ação do Espírito Santo diante das adversidades da vida. Texto áureo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele não habitava. O Espírito Santo ele vinha sobre. A promessa de Jesus é que o Espírito Santo ia habitar dentro de nós e o Espírito Santo também ia vir sobre para outorgar poder e autoridade para poder pregar o Evangelho e ser testemunha de Jesus. Verdade aplicada. Por meio da ação do Espírito Santo, que experimentamos a dimensão divina e conseguimos vencer as adversidades. É só com a ajuda do Espírito Santo, só com o auxílio do Espírito Santo, só com o fortalecimento do Espírito Santo que eu e você vamos vencer. O Espírito Santo hoje, irmãos, tem um livro que diz assim, o Deus desconhecido. Hoje nós focamos no Pai e focamos no Filho e esquecemos a ação e a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, ele é real, ele é uma pessoa divina. Ele está aqui conosco. Se você abrir o teu coração, e ele é sensível, tá? E ele é cavaleiro. O Espírito Santo, ele respeita a tua vontade. Se você abrir o teu coração e falar, Espírito Santo, dirige a minha vida, me revela a Sagrada Escritura, me revela quem é Cristo, me revela quem é o Pai, ele vai fazer. Porém, se você fechar o coração, ele vai respeitar a sua decisão. Vamos dar sequência aqui. Objetivo da lição. O que essa lição quer ensinar? Apresentar os títulos do Espírito Santo. Segundo objetivo da lição, falar sobre a ação do Espírito Santo na igreja e na vida do cristão, na vida do crente. Terceiro objetivo da lição, decorrer sobre a qualidade do Espírito Santo. Vamos para a introdução? Introdução. O Espírito Santo se apresenta na Bíblia com inúmeras atribuições. Em especial, olha aqui, a de auxiliador nos momentos mais difíceis da caminhada. Nessa lição, veremos como seus títulos expressam o seu agir e com isso pode nos ajudar
a vencer as adversidades. Irmãos, a única coisa que destrói o cristão é a falta de conhecimento. Você tem que conhecer o Deus que você serve. Orelaia, lá em o profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Lá em Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: crescemos no conhecimento da verdade, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos, tópico 1 da lição. O Espírito Consolador. O Espírito é a terceira pessoa. Irmão, eu não costumo falar trindade, porque a trindade não tem na Bíblia. Eu costumo falar divindade. Tem 3 pessoas e um... Deixa eu te dar um ensinamento aqui. É uma coisa simples, porque não tem como explicar a Deus. Existem 3 almas. 3 almas. Deus, quando fez o homem, disse: olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Correto? E quando Deus sopra, depois você lê na sua Bíblia lá. E quando Deus sopra, a Bíblia diz assim: e tornou-se o homem alma vivente. Ah, pastor, mas lá quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, no capítulo 4 de João, ele diz que Deus é espírito. Sim, Deus é espírito. 3 almas que possuem o mesmo espírito. 3 essências, 3 pessoas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é uma pessoa. O que é a essência? É o espírito. Deixa eu dar um exemplo para você poder entender aqui. Eu não sei se você já teve a experiência de quebrar um ovo e quando você joga ele na frigideira, você vê que tem uma clara e 2 gemas, certo? Vamos se dizer que quando que Deus é 3 gemas e a essência espiritual é a clara. Então, por isso, Deus é 3 pessoas distintas, mas um único Deus. Vamos aqui da sequência. Esse é a divindade. Isso aí, irmão, eu estou explicando da minha maneira. Quem vai te revelar, te abrir o teu entendimento, como abrir o meu para entender, é só o Espírito Santo. Então, peça para ele. Vamos lá. Ele é Deus, ó, o Espírito Santo é Deus, como o Pai é Deus, como Jesus é Deus. Procede do Pai, enviado pelo Filho, para ajudar diante das adversidades da vida, denominado Paracleto, Consolador. O Espírito Santo nos auxilia nas adversidades. O Consolador, como diz lá em João capítulo 14, versículo 16, do grego Paracleto, que significa literalmente alguém que é chamado para estar do lado. É um adjetivo verbal que sugere alguém com capacidade para prestar, para ajudar. No grego antigo, Paracleto é uma pessoa que aconselha. Está precisando de aconselhamento? Vai falar com o Espírito Santo. Ele é a melhor pessoa para te aconselhar. Um líder que te guia. Um líder que tem um propósito de sustentar, te dar sustento. Treinar. Olha aqui. O melhor treinador, o melhor mestre é o Espírito Santo. Em grupo de pessoas para um determinado propósito. Uma pessoa convocada para auxiliar em meio a determinada circunstância em que não se pode vencer sozinho. Então, sabe a luta que você não consegue vencer sozinho? O Espírito Santo está aqui para te auxiliar, meu irmão. Muitas vezes nós ficamos abatidos, ficamos aflitos, ficamos atribulados, esquecemos que nós temos um amigo, irmão, que está ali, ó, ele fica ali do seu lado. É um auxiliador. Se você não pedir para ele, ele não vai te auxiliar. Olha o que o Espírito Santo está me dizendo. Você tem que pedir ajuda para ele. Ele não é intrometido. Ele não é que nem aquelas pessoas intrometidas que se intrometem na vida do outro. Não. Ele espera você pedir ajuda para ele.
Oh, aleluia! Glórias a Deus. No Antigo Testamento, o Espírito que capacitava os profetas ao exercer o ministério e receber a revelação de Deus, Zacarias 7:12, assim como era no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o Espírito de Deus continua auxiliando a sua igreja nas dificuldades e nas suas funções. Então, ele é que aconselha, ele que nos ajuda, ele que nos orienta, ele que nos dá força para vencer. Peça ajuda para o Espírito Santo. Você não vê, mas você o sente, como eu estou sentindo aqui. Araia, sério, calamanda, lábia. Vamos lá. 2. O Espírito Santo advoga a nossa causa aqui, ó. Ele é o nosso advogado, ele é o seu advogado, ele é o meu advogado. Araia, sério, calamanda, lábia. Olha, você que tem um processo na justiça, o Espírito Santo me deu uma iluminação aqui. Você que tem um processo na justiça, é certo que você se sentiu injustiçado e você foi atrás de um advogado humano. E você colocou na justiça. Só que o melhor advogado é o Espírito de Deus, é o Espírito. Deixa ele advogar a sua causa. Orenaraia cerca lamanda lábia. A Bíblia faz alguma referência aqui, ó, aos processos jurídicos no mundo antigo. A própria palavra justificação é um termo forense que tem a relação com o ato do juiz tornar o réu inocente. Por exemplo, nós éramos culpados. Quando Jesus morreu, pagou o nosso pecado, ele nos justificou com o sangue, nos tornou justo diante do Pai. Então, se você é santificado, você é justo diante de Deus. Eu e você éramos um pecador. Nós tínhamos uma conta grande com Deus. Lá no livro de Gálatas, diz que nós tínhamos uma nota promissória, não, livro de Colossenses, se eu não me engano, que foi cravada na cruz. Então a nossa nota promissória foi pagada lá na cruz. Você é justo diante de Deus. Já no grego, a antiga palavra paracleto era o termo utilizado para se referenciar a um advogado. Era amigo do réu. Olha aqui, ele é teu amigo. Chamado para pleitear a favor deste, a fim de conseguir a absolvição diante do juiz. É um advogado de defesa. Olha que interessante. Nós costumamos fazer um simbolismo ou uma tipologia que Satanás, ele é o promotor, é aquele que acusa. Mas você tem um advogado. O advogado é o Espírito do Pai, ele que advoga a sua causa. Vamos lá. Ele é, portanto, um intercessor por natureza, um mediador e um intérprete. O Espírito Santo na vida do crente é a presença iluminadora, ele que ilumina a sua mente, o seu intelecto, para poder tomar uma decisão. A presença dele é iluminadora, é fortalecedora, ele que te fortalece, capacitador, ele que te capacita, ele que ilumina a tua mente, que te capacita em várias coisas, irmãos, tá? Em tudo, não só com os dons espirituais, mas também com os talentos para você poder trabalhar nessa vida. Vamos lá. Que nos exorta, tá? O Espírito Santo também nos exorta. Quando a gente vamos fazer algo errado, ele nos avisa. Ele fala, isso aqui não agrada a Deus. Isso aqui não é para você fazer, crente. Isso aqui não é para você. E nós temos que ser sensível ao Espírito Santo e obedecê-lo. Vamos lá. Intercede a nossa causa. Ele intercede diante de Deus por nossa causa. Então, olha só o quanto você está perdendo por não ter comunhão com o Espírito Santo. Sabe qual foi o segredo da igreja primitiva? Eles tinham uma íntima comunhão com o Espírito de Deus. Irmãos, no Antigo Testamento, um só recebia o Espírito Santo. Uma única pessoa. E essa pessoa dava como porção para as outras. Lembra de Elias e Eliseu? No capítulo 2 de 2 Reis diz que
Elias ia ser arrebatado num redemoinho, e ele foi para Betel e falou para Elias: fica aqui, Elias, que eu vou lá em Betel. Ele falou: de maneira nenhuma te deixarei. Onde você for, te seguirei. Estou parafraseando, tá? Depois ele falou: eu vou para Betel. Olha, ele foi para três escolas do profeta. E a última ele foi: eu vou para o Jordão, onde tinha as escolas do profeta. Tinha escola também, naquela época. E ele falou: antes de eu for arrebatado, pede o que você quer de mim. E ele diz: eu quero porção dobrada do teu espírito. Arraia, cerca, lamanda lá. Ele diz: dura coisa me pedisse, mas se você me vir subir, tá? Isso vos será concedido. Você sabe que Elias foi levado num redemoinho e a capa de Elias caiu. Eliseu rasgou a capa dele, pegou a capa e rasgou, e pegou a capa de Eliseu e assumiu o ministério de Elias. Então, antigamente, o Espírito Santo era dado em porção e sobre uma pessoa. Lembra lá quando Davi foi ungido rei, no capítulo 16, lá no finzinho do capítulo 16, que fala quando Samuel ungiu Davi, o Espírito Santo saiu de Saul. Então era dado para uma pessoa só. No Novo Testamento, hoje, o Espírito Santo é dado para a igreja. Não é só uma pessoa privilegiada. O Espírito Santo mora dentro de você, se você nasceu de novo. Vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Então você tem o Espírito Santo. Orelaia, cerca, cerca. E o Espírito Santo ele pode ser resistido. Olha, ele não está me pedindo aqui para ler algo aqui, o Espírito de Deus. Pega a tua Bíblia, irmão. Pega a tua Bíblia. Quando você for fazer algum estudo com alguém, faça com a Bíblia na mão. Tem que ter base bíblica. Se não tiver base bíblica, porque o Espírito Santo ele usa as Sagradas Escrituras. Abre lá no livro de 1 Tessalonicenses. Abre lá, pega a sua Bíblia. Você vai ter tempo depois de pausar o vídeo e pegar a sua Sagrada Escritura, sua Bíblia, e conferir. Colossenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E versículo, vamos achar aqui, 19. Olha o que diz aqui. Não extingais o Espírito Santo. Não desprezais as profecias. Examinai tudo. Tudo. A Bíblia não é para ser somente lida, tá? Ô pastor, está falando para eu não ler a Bíblia? Não. A Bíblia tem que ser examinada. Quando você vai num médico, e o médico examina você para saber o que você tem, para dar a receita correta. Ele não vai olhar para você assim e falar: olha, toma tal injeção, olha, toma tal remédio. Não, ele vai te examinar para dizer: olha, para fazer a receita te dar, ó, você precisa fazer esse tratamento. A Sagrada Escritura é a mesma coisa. Jesus disse para os religiosos daquela época, João 5,39, examinais as Escrituras, porque cuidai ter nela vida eterna, e são elas que de mim testificam. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Examinai tudo e retei o que é bem, o que é de bom, o que é bom para você. Então, é você que dá liberdade para o Espírito Santo te dirigir, ou é você... Opa, vou ler outro, tá? Talvez eu não consiga finalizar aqui os tópicos, mas eu prefiro te dar mais Bíblia, mais base bíblica, do que talvez terminar a revista e você não poder compreender. Abre a tua Bíblia lá em Romanos capítulo 8. O Espírito Santo, Jesus prometeu que o Espírito Santo ia guiar eu e você em toda a verdade. Olha aqui, Romanos capítulo 8, versículo 14. Vamos ler. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então você é filho de Deus, você é guiado, você tem que se deixar guiar pelo Espírito Santo. Ele tem que ser o seu GPS. Nós, como vamos uma cidade diferente, e nós não conhecemos o local, nós colocamos os GPS, ou se não um mapa, o Google Map aqui no celular, né? E aí ele vai dando a direção para a gente poder chegar no local.
Então o Espírito Santo tem que ser o seu GPS, tem que ser o seu Google Map. Você tem que se deixar dirigir por ele, porque ele respeita a sua opinião. Mas se você não se deixar se dirigir por ele, ele vai ficar quietinho do lado. Ele vai deixar, mas se você pedir ajuda para ele, ele vai direcionar você nas decisões que você tem que tomar. Vamos lá. Tópico 2. A orientação, olha aqui, a orientação do Espírito Santo. Caiu como uma luva, né? A orientação do Espírito Santo. O Espírito nos orienta a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Tá vendo? É Ele que nos orienta. Nós não podemos viver por aquilo que nós pensamos, por aquilo que nós achamos. A nossa mente é a nossa maior inimiga, irmão. A nossa mente nos mente. Mente para mim e para você. Vamos lá. Pautada nos ensinos contidos nas Sagradas Escrituras. Ao seguirmos a sua orientação, poderemos viver uma vida plena em Deus, porque Ele que nos ensina, Ele que nos dirige, é Ele que nos mostra quem é o Pai, Ele que nos mostra quem é o Filho. Vamos dar sequência. A ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Até Jesus Cristo, Ele veio, irmão, Ele despojou, Ele deixou a onipresença, a onipotência e a onisciência. Onipresença, poder de estar em todo lugar ao mesmo tempo. Onisciência, poder de saber tudo. Ele tem poder de saber prever tudo, saber de tudo que acontece. Onipotência, ele tem todo o poder. Então Jesus deixou, ele despojou disso para vir como homem, para ser dependente do Espírito Santo. Tudo que Jesus fazia, ele fazia no poder do Espírito do Pai, no poder do Espírito de Deus. Vamos lá, ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Podemos ver a ação dinâmica do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus. Desde o seu nascimento virginal. Não foi a sombra. O anjo Gabriel não disse, olha, e virá sobre ti. O anjo Gabriel aparece para Maria lá no Evangelho de Lucas, acho que capítulo 2. E ela fala, olha, não conheci homem algum. Quando você ouvir na Bíblia a palavra conhecer, é o mesmo que ter o ato de ter relação sexual. Por isso que a Bíblia diz que José não conheceu Maria até que ela tivesse Cristo. Então não teve relação sexual com Maria até que ela tivesse Cristo. A palavra conhecer denota ter relação sexual. Não é conhecer de conhecer. Olha, eu conheci o João, conheci a Maria. Não, é conhecer. Lá em Gênesis, vamos aqui. Vamos lá, mano. Vamos lá em Gênesis, para você poder entender. Gênesis, acho que capítulo 3 ou capítulo 4. Para você poder entender, porque as pessoas acham que o conhecer na Bíblia é como se fosse o conhecer aqui nosso. Acho que é capítulo 4. Vamos lá. Capítulo 4 de Gênesis. Olha o que diz aqui. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão. Tá vendo? Então a palavra conhecer, deixa eu ver se eu consigo achar aqui em Lucas. A Bíblia, irmão, ela é um quebra-cabeça, você tem que juntar os versículos para você poder entender. Você não pode isolar um versículo um do outro, senão você acaba fazendo uma interpretação errada. Como muitas pessoas fazem uma interpretação errada das Sagradas Escrituras. Porque o Espírito Santo ajuda, mas quem tem que ler é você. Ele não vai ler a Bíblia para você. Ele vai te iluminar. Vamos lá, eu acho que não... Vamos ver. Se eu não conseguir achar aqui por causa do tempo, depois eu pego e coloco embaixo do vídeo a referência certinha. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar, para não ficar muito longa a escola,
Eu vou pegar depois e vou colocar embaixo do vídeo para você a referência aqui. Que fala assim: Maria e José não conheceu Maria até que ela teve Jesus. Vamos dar sequência aqui. Em sua infância, diante dos mestres da lei, foi o Espírito Santo que deu, foi o Espírito de sabedoria que estava sobre Jesus para responder os mestres da lei. O Espírito ensinava o menino Jesus conforme ele crescia. Você está vendo? Até Jesus dependeu do Espírito Santo, irmão. Quanto mais eu e você. Pastor, eu quero ser usado por Deus. Eu estou te dando um segredo aqui. Se consagra, lê a Bíblia, se consagra. O que quer dizer se consagrar? Se separa do mundo. Tira um tempo para você e Deus só. Se consagra, estude a Bíblia que Deus vai te usar. E tenha comunhão com o Espírito Santo. Após o seu batismo, no início do seu ministério, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de pomba. É um simbolismo, tá? Não que ele é uma pomba, é um símbolo do Espírito Santo. Em seguida, Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Olha quem ajuda você a vencer a tentação: o Espírito Santo. O Espírito estava com Jesus em seu ministério, pois seus atos poderosos eram oriundos do Espírito Santo. Jesus operava através do poder do Espírito de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 10. Após ressuscitar, Jesus deixou o seu Espírito lá em João capítulo 20, Jesus tinha sido crucificado, estava morto. Jesus ressuscita, encontra os discípulos lá no cenáculo com medo dos judeus. E ele chega e diz assim: a paz seja convosco. E sopra o Espírito Santo. Ali acontece um novo nascimento. O Espírito vem dentro deles. Por isso que ele falou em João 3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquilo que é nascido da carne é carne. Nascido da água é nascido da mulher. O que tem dentro do útero, não a bolha d'água? Então ele estava falando do nascimento virginal, do nascimento da mulher. E aquilo que é nascido da carne é aquele que é nascido da água e do Espírito. Nascido da carne, nascido do Espírito de Deus. Quando o Espírito Santo vai fazer morada dentro de você. Vamos dar sequência aqui. Que hoje é a sua igreja. Assim como ele esteve com Jesus em seu ministério, ele promete estar comigo e com você. Eis que estarei convosco até o final do século. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ele fala, estará conosco na presença do Espírito Santo, porque o Espírito, o Pai, o Espírito e Jesus é ligado, tá? Onde está um, está o outro. Orelaia, cercalaia. O Pai e o Filho é onipresente por causa da presença do Espírito Santo. Ele está conosco. Não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você tem um auxiliador, você tem um ajudador, você tem um mestre, você tem um fortalecedor. É só você pedir por ajuda por ele. Tá? Vamos lá. 2. A ação do Espírito Santo na vida da igreja. O cristão é filho de Deus por doação, por intermédio de Cristo. Lá em Gálatas capítulo 5, capítulo 4, versículo 5. Contudo, é somente através da ação auxiliadora da Escritura que expressamos nossa condição e sentimento de filhos. Pois assim como Jesus foi ressuscitado pelo Espírito, e assim o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou Jesus, habita em vós. Quer dizer, o mesmo Espírito que estava com Cristo habita em nós. Aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vos vivificará, também vos ressuscitará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que habita em vós. A igreja será vivificada pelo mesmo. O Espírito é um sinal de que a igreja pertence ao Senhor, é o selo, a garantia antecipada de sua salvação, como um penhor. Sabe, penhor é quando você paga algo adiantado. Então, o cristão, ele já foi
pago com o sangue de Cristo. Eu e você temos o penhor, orelaia, cercalaia, o penhor do Espírito Santo. Eu e você pertencemos a Deus. Você tem um selo do Espírito Santo dentro de você. Xaraia, cerca. Esse selo está dizendo assim para o mundo espiritual das trevas. Esse crente, esse filho de esse pertence a Deus. Eu não sei se você já ouviu algum testemunho que os espíritos malignos assim, ó, esse eu não posso tocar, porque esse pertence ao cara lá de cima. Araia, cerca, lamanda, araia. Você tem dono, você pertence a Deus, meu irmão. Vamos lá. Portanto, a igreja de Cristo age de acordo com a orientação e a vontade do Espírito. Vamos ler aqui uma colocação aqui do professor. Vamos lá. Penhor no grego é arrabon. Afirma que ele é um termo comercial que significa o pagamento antecipado por algo. Ou seja, o Espírito Santo, na vida do crente, é o primeiro sinal de Deus sobre a sua salvação e o penhor da glória. É a presença do Espírito Santo que nos garante a salvação escatológica, quer dizer, a salvação no futuro. 2, 3, vamos adiantar aqui que o tempo voa, irmão. Talvez você não possa ver esse ensino agora, porque eu sei que é sábado. Sábado é um dia que as mulheres, principalmente as mulheres, ou vão limpar a casa, ou algumas pessoas estão trabalhando agora, vão sair depois das 11, mas você que está ouvindo esse vídeo, irmão, compartilha ele, compartilha para um amigo, tá? Nos ajuda a pregar o evangelho e depois vê o vídeo depois, você tem tempo, aí vai ficar gravado no Facebook, eu vou jogar também no meu canal no YouTube, tá? Se inscreve no meu canal lá, se inscreve, clica lá no sininho, curte, tá? Quando você curte, quando você clica no sininho, cada vídeo que eu faço vai para você. Você fica inteirado dos assuntos esse canal que eu criei no YouTube e essa página no Facebook foi para trazer a palavra de Deus para a edificação da tua alma, para você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nos ajuda a edificar o evangelho. Se inscreva lá no meu canal, no YouTube, tá? Também toca lá no sininho e compartilhe para que essa mensagem chegue a outros corações, a outras pessoas. E quem sabe até você me ajude a ganhar almas para o reino de Deus. E o meu galardão será repartido contigo. Vamos dar sequência aqui. Onde nós paramos aqui? Vamos lá. Paramos aqui, ó. No 3. A ação do Espírito Santo. Os títulos do Espírito Santo revelam a sua forma de agir e auxiliar todo aquele que crê. Olha aqui. O verbo crer é crer. Verbo denota o quê? Uma ação. Então quem tem que crer, quem tem que ter fé é você. Deus só age pela fé, irmãos. Só age por aquilo que crê. Vamos lá, 3:1. O espírito de vida. O espírito se manifesta como espírito de vida. É aquele que capacita o ser humano olha aqui, a um novo relacionamento. Relacionamento com o Pai, comunhão com o Pai, comunhão com o Filho, comunhão com os irmãos da igreja. Não adianta você só conhecer, você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Ele é o Espírito de vida, é o Espírito que quer ter relacionamento. Irmão, o Espírito Santo também é o nosso Pai, ele também fez parte da obra criadora. Quando Deus falou assim, façamos, está no plural, lá estava o Dabar, que antigamente chamava Cristo, ou o Verbo, lá estava o Espírito de Elohim, que é o Espírito Santo, e lá estava o Pai. Então, o Espírito Santo também é teu Pai, ele também quer te guiar, ele também quer te ajudar. Peça por auxílio por ele. Através da comunhão, se transforma em uma nova comunidade. Por isso nós saudamos uns aos outros. A paz do Senhor. Porque nós tornamos todos irmãos. Somos uma família em Cristo. Por isso eu tenho que perdoar o meu irmão. Aceitar o meu irmão do jeito que ele é. Porque todos nós temos defeito, irmão. Nós não somos perfeitos. Eu e você temos defeito.
Para ter comunhão com meu irmão, eu tenho que aceitar ele do jeito que ele é. Ah, mas eu tenho um irmão que é muito problemático. E daí o Espírito Santo vai transformando ele. Você tem que orar para o Espírito Santo ir transformando ele. Porque nós vamos, em Provérbios assim, que a luz do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando até se tornar dia perfeito. Então, eu tenho defeito, você tem defeito. Para eu viver em comunhão com meu irmão, eu tenho que aceitar ele como ele é. Vamos lá. Portanto, aquele que morreu e ressuscitou em Cristo, recebe a nova vida do Espírito. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. No batismo, pelo mesmo Espírito, formamos todos acolhidos, formamos todos um só corpo, acolhido. Acho que foi algum conhecido que passou e que deu a buzina. Deus te abençoe. A igreja, portanto, forma um corpo unido. A igreja, portanto, é um organismo vivo. Irmãos, a igreja não é prédio. Muitas vezes nós falamos, vamos para a igreja. Lá é um templo. A igreja somos eu e você. Por isso que Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio dele. Então a igreja é um organismo vivo. Ela é viva. Porque tem dentro de si o espírito de vida. As pessoas falam assim, como é que eu vou achar Deus? Deus mora dentro de você. Você quer falar com Deus? É só você fechar o olho e se voltar para dentro de ti. Ele está ali. Araia, série, calamanda, lábia. Olha aqui. A igreja, portanto, é um organismo vivo, porque tem dentro de si o espírito de vida. Ela é o corpo de Cristo, templo de Deus, no qual habita o Espírito Santo. O Espírito de Deus habita em ti. Vamos dar sequência, como eu já falei. As irmãs depois podem ver esse ensinamento, esse estudo bíblico depois. Vamos dar sequência aqui, porque eu sei que as irmãs agora nesse horário tá fazendo os afazeres da casa. E eu, como venho trazer a minha menina numa aula de reforço, eu aproveito essa hora para dar a escola bíblica, porque eu sei que vai ficar gravado no Facebook e no YouTube. Vamos lá. O Espírito da Verdade. Tendo em vista que Jesus é a verdade, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Espírito da Verdade é aquele que revela Cristo. O Espírito Santo não revela outra pessoa, tá? O Espírito Santo vem para glorificar Cristo. Ele revela Cristo. Assim como o Filho revela ao Pai, o Espírito Santo revela Cristo, tá? O Espírito revela, como o Filho revela o Pai, o Espírito Santo revela o Filho. O Pai revela Cristo. O Espírito revela, o Pai revela, assim como o Pai revela, assim como o Filho revela o Pai. Desculpa, vamos ler devagar aqui. O Espírito revela o Filho. A dinâmica da divindade, Deus Pai envia o Filho e não é enviado. O Filho envia o Espírito e o Espírito é enviado pelo Pai aos filhos. Então, cada um tem a tua parte. Cada um tem o teu trabalho. Um revela ao outro. Você prestou atenção? Que o Pai... Olha aqui. Deixa eu só me localizar aqui. Como o Filho revela o Pai. Ele veio para revelar o Pai. O Espírito Santo revela ao Filho. E o Pai nos enviado pelo Pai aos filhos, para nos revelar os dois. Ele é quem convence o homem, aqui. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, porque o pecado faz divisão entre Deus e o homem, da justiça, a justiça que foi feita na cruz, Jesus morreu, a justiça do Pai foi feita no Filho, para nós ter comunhão com o Pai, e o juízo, se não aceitar aquilo que o Filho fez na cruz, que é o juízo, que é a condenação eterna. João capítulo 16, versículo 8. Uma vida pautada no Espírito é pautada na verdade, que aponta para Cristo. A verdade aqui é uma revelação sincera, exclusiva de Deus através do seu Filho unigênito. Diante do mundo, aonde a verdade se tornou relativa, temos o Espírito da Verdade,
As pessoas falam assim, eu tenho a minha verdade, eu tenho a minha verdade. Não, a verdade é revelada pelo Espírito. Você pode ter a tua verdade, mas a verdade que vem de Deus é revelada pelo Espírito Santo, é revelada pela palavra. 3:3 para a gente finalizar. O Espírito Santo, a palavra santo apresenta o caráter e a natureza de Deus. Com isso, o Espírito age no ser humano no que tange a santificação. Essa santificação é tanta... Eu vou explicar isso aqui mais rápido, tá? Cristo é santo por ser o cristão é santo por ser santificado pelo sacrifício de Cristo. Quando Cristo morreu, ele te santificou. A santificação, irmão, é um preço pago. Deixa eu ler aqui. Isso é em Levítico, capítulo 27. Deixa eu achar aqui para eu ler para você. Santificação era um preço pago. A pessoa no Antigo Testamento, para ela querer se santificar, dependendo da idade, ela pagava um valor, segundo o dinheiro do tempo, segundo o ciclo do tempo. Olha aqui, deixa eu ler para você. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Filho de Israel, dizei, quando vos quiser fazer um voto particular, quer dizer, um voto de santificação, segundo a tua avaliação, será a pessoa do Senhor. Se a tua avaliação de um varão de idade de 20 anos de idade a 60 anos, a tua avaliação será 50 ciclos de prata, segundo o santuário. Então, conforme a idade, as pessoas levavam esse ciclo no templo para pagar a santificação deles. Eu sei que não vai dar tempo para discorrer aqui, ó. Porém, se for fêmea, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Aí vai abaixando, tá? Aqui era santificação. Era o voto de santificação que a pessoa levava a pagar para se tornar santo. Por isso que Jesus diz em João assim, ó: por eles eu sou santificado e santifico eles. Então, quando fala assim, ó, sem santificação ninguém verá a Deus, não é santidade, irmão. Santidade é uma coisa, santificação é outra. Deixa eu ler aqui, para você poder entender, lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Você vai ver que a igreja de Coríntios era uma igreja carnal, mas era santificada. Olha aqui, ó. Paulo, chamado apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus, eu irmão Sótones, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamado a ser santo. Então você vê que a palavra santificação é uma coisa, a palavra santo é outra. A palavra santificação é um preço pago, que foi pago na cruz do Calvário, que você não tem poder de se santificar não, irmão. Eu tenho poder de me santificar. Não, Jesus Cristo te santificou na cruz do Calvário. A santificação é um preço pago. A santidade é meu modo de viver. Eu fui santificado para viver uma vida correta, uma vida santa. Eu vou ler de novo, ó. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para quê? Para viver uma vida santa. Como todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor, de modo que Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu sei que o Antigo Testamento, irmão, é uma figura de linguagem, mas ali em Levítico 27 fala da santificação. Eles pagavam um valor X para poder santificar num dia. Quando eles iam oferecer um sacrifício, eles tinham que santificar antes. Então eles teriam que pagar um preço lá no santuário para poder oferecer o sacrifício. Olha só o que Jesus fez por você. Tá? Ele morreu, pagou um preço, te santificou para você viver uma vida santa que agrada a Deus. Vamos terminar aqui, irmãos. Conclusão. A ação do Espírito Santo na igreja é que a tem capacidade de auxiliar. Não, o Espírito Santo que capacita e te auxilia. Desde o seu início em Pentecostes, quando ele vem em Pentecostes, na festa de Pentecostes. O Espírito Santo se revela como aquele que nos sustenta e que garante a nossa vida, que garante a nossa vitória diante da tribulação e
provação. Eu sei que falar do Espírito Santo não é uma coisa fácil. E o conteúdo da revista talvez não é o bastante, mas é o suficiente para você entender. Eu quero que você entenda uma coisa. Você entendendo isso, você já tá bom para mim. Que o Espírito Santo é aquele que te guia, é aquele que te ajuda, ele é o teu mestre, é o teu auxiliador e é o teu advogado. E você quer conhecer mais dele? Lê as Sagradas Escrituras. Irmãos, eu estou lendo a Bíblia novamente inteira. E eu passo sobre certo versículo, sobre certo capítulo, e eu falo, como que eu não tinha visto isso antes? Então, quanto mais você lê, mais você vai reter, mais você vai aprender. O Espírito da verdade vai te auxiliar. Quando você for ler a Bíblia, não lê com um olho crítico, não. Fala, Espírito Santo, ilumina minha mente, ilumina meu coração e abre o coração para ele. E outra coisa que o Espírito Santo tá me lembrando aqui. Abre a sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Irmãos, o Espírito Santo, eu vou falar sobre sonho, revelação e profecia. O Espírito Santo, eu acredito que ele dá sonho, eu acredito que o Espírito Santo fala em revelação, eu acredito que ele dá visão, mas olha, se vem uma visão e essa visão não está pautada nas Sagradas Escrituras, tem 3 fontes para se ter uma visão. Ou a visão é criada pelo seu cérebro, pela sua mente, tá? Ou o cérebro do ser humano é algo incrível. Ou a visão é causada por espírito maligno para te enganar, ou a visão é causada pelo Espírito de Deus. Quando é causada pela tua mente, vai trazer confusão. Quando é causada pelo espírito maligno, vai trazer confusão. Quando a visão é dada pelo Espírito Santo, ela tem que estar pautada aqui, ó. Olha o que Paulo fala. Deixa eu só ler aqui, ó. Peraí. Olha aqui. Gálatas capítulo 8, capítulo 1, desculpa, e o versículo 8. Mas ainda que nós mesmo, ou um anjo do céu, tá? Paulo está dizendo, mesmo que eu traga uma revelação para você, mesmo que deixe um anjo do céu e vos anuncio outro evangelho, além de que vos tenho falado, seja anatema, seja amaldiçoado. Tem muitas seitas aí sendo criadas porque apareceu um anjo. E o anjo trouxe algo que não está nas Sagradas Escrituras. Esses são os anjos caídos, que quer desviar o foco das Escrituras. Já vou falar de novo. Profecia, visão, revelação, seja o que for, tem que estar pautada na Sagrada, tem que ter base nas Sagradas Escrituras, porque o Espírito Santo fala através das Escrituras. Tá? Ele é o Espírito da verdade. E ele vem, sabe para quê? Ele veio para glorificar Cristo. Se a visão, se a revelação, se a profecia não for para glorificar Cristo, tá? Não é o Espírito Santo que deu. E a profecia é para quê? Para exortar, confortar. Exortar é corrigir e confortar. E edificar. Edificar é fazer você crescer. Primeiro Deus exorta, depois ele consola para a edificação da minha e da tua vida. Deixa eu orar por você. Coloca a mão no teu coração. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos auxiliar. Até mesmo ele nos ajuda, irmão. A Bíblia diz que nós não sabemos pedir como convém, mas ele nos ajuda na nossa fraqueza e ajuda também na nossa petição. Espírito Santo, tu és o Espírito da verdade, Senhor. Quem sou eu para ensinar de ti? Quem sou eu, meu Pai, para ensinar de ti para a tua igreja? Mas eu trouxe aqui um pequeno ensinamento para que eles tenham comunhão contigo na palavra. Araia cercalai. Para que eles tenham comunhão contigo nas Sagradas Escrituras, Pai. Pai, e eu lhe peço, dirige os teus filhos. Senhor, ensina eles. Pai, é o Senhor que revela o Espírito. Espírito é o Senhor que revela Cristo. Eu venho te fazer um pedido, meu irmão. Venho te fazer, Baleor, um convite.
Talvez você ainda não aceitou Jesus. Talvez você é só um simpatizante da fé. Talvez você vai na igreja, mas não teve uma experiência ainda com Cristo, com Jesus Cristo, como Paulo teve no caminho de Damasco. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Entrega a vida para Ele. Coloca a mão no teu coração e diz: Espírito Santo, vem fazer morada no meu espírito. Fala: Espírito Santo, me revela Cristo. Me ajuda a entender as sagradas escrituras. Orelha cerca calamaia. Deixa eu orar por você. Pai, esse que confessou Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, perdoa os pecados deles. Escreve o nome no livro da vida. Espírito Santo, dirige esse novo cristão. Dirige esses teus filhos, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, cobre eles com o teu sangue. E eu já venho também repreender todo espírito de engano, todo espírito de confusão, da Arábia, Cercalaia, já seja repreendido, amaldiçoado, seque até a raiz, não nasça mais fruto de vocês. Os anjos do Senhor que estão conosco já atam esses espíritos malignos e já lança eles no abismo. Eu deixo aqui uma ordem no mundo espiritual de todos aqueles que for ouvir essa mensagem. Se um espírito de engano for querer atrapalhar a mente deles, querer causar confusão, eu já deixo uma palavra no mundo espiritual, uma ordem no mundo espiritual, que esses espíritos sejam amarrados e que os anjos do Senhor lancem eles no abismo, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Tá, mais uma vez, eu te faço um convite. Eu também tenho um canal no YouTube. Eu vou deixar a descrição dele embaixo. Se inscreva, tá? Toque lá no sininho. Dê um like, para que quando você dá um like, quando você se inscreve, quando você toca lá no sininho para a notificação, quando tiver um vídeo novo, vai para você ser edificado pelo poder da palavra de Deus. Você também nos ajuda a evangelizar, a levar a palavra de Deus. E você não perde com isso. Se esse vídeo, você sabe que a internet é uma rede mundial, alcançar vidas, porque ele vai ficar gravado. E essa vida for salva, essa vida for dirigida, você vai receber galardão comigo. Então nos ajude a pregar o evangelho. Que Deus te abençoe, que a paz, que a shalom de Deus alcance a tua casa, alcance a tua vida, alcance a tua parentela, e que a salvação de Deus chegue para você e para a tua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.